Pai Celestial, não permita, Deus, que nada atrapalhe nosso corpo, Deus. Que as nossas mentes, ó Pai, possam estar livres agora neste momento. Que nós possamos, ó Deus, estar com o nosso pensamento somente em Cristo, ó Deus. Recebendo de Ti, Senhor. Recebendo o Teu poder. Recebendo de Tua graça, Pai. Senhor Deus, eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós sairemos daqui nesta noite, ó Pai. Não da maneira que entramos, Senhor. Mas sairemos daqui nesta noite regozijando em torno de Tua palavra, Pai. Sabendo, Deus, que o Senhor tem curado. Sabendo, ó Deus, que o Senhor tem transformado. Sabendo, ó Pai, que o Senhor tem libertado. Sabendo, ó Deus, que o Senhor tem tomado conta de cada um de nós aqui. Ó Deus, obrigado por isso, ó Pai. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Somente creia. Tudo é possível aquele que crê. Não somente isso, mas estaria em nós, em cada um daqueles que são nascidos de novo, regenerados e lavados com a água pura da palavra, sendo batizados com o Espírito Santo. Deus nos ajuda, perdoa nossas ofensas, nossos pecados, nossos erros, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco. As necessidades, ó Pai querido, que cada um tem em suas particularidades, onde o Senhor conhece todas as coisas, por isso que o Senhor é onisciente, conhecendo tudo e sendo onisciente tem poder para tudo, para que cada um possa ser respondido de acordo com a sua necessidade. Creio que cada um de nós temos uma necessidade particular, um pedido especial, e aqui estamos, ó Pai querido, pedindo ao Senhor que derrame tuas bênçãos sobre a igreja, sobre o teu povo, e aquele que está nessa noite necessitado do Senhor, que ele
possa alcançar graça e misericórdia da tua parte, Senhor. Que ele possa sair daqui curado se entrou aqui enfermo. Que ele possa sair daqui libertado se entrou aqui necessitando de libertação. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Aquele que saiu daqui, entrou aqui querendo, almejando perdão, possa sair daqui perdoado, convicto, convencido de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o mesmo quadro que se encontrou lá atrás se é repetido outra vez nessa última era, o Senhor continua sendo o mesmo, não mudando nada. Abençoe, Senhor, cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a rocha das eras, um companheirismo fundamental. Amém, Deus. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero enviar minhas saudações a todos os irmãos que estão nos ouvindo através do site, ao vivo daqui do Tabernáculo em Saizedo, irmãos de Alagoas, da Paraíba, irmãos do Maranhão, São Luís, Teresina, Corumbá. Quero também enviar minha saudação para a irmã Uslene, que está lá no bairro Tupi, também em Belo Horizonte, nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo, e a todos os nossos ouvintes pela FM 101.3, que está conosco aqui na região metropolitana, onde 12 cidades da região metropolitana nossa rádio FM alcança. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes da 101.3. Estamos ao vivo nesse dia 15 de setembro de 2019. Vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Vamos pegar o versículo 10, irmãos. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. Nada podemos, ó Pai, fazer sem o Senhor, porque o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Com isso sabemos, ó Pai, que necessitamos a cada momento, a cada instante, da Tua presença nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas almas. Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa também nossos ouvintes que estão agora ouvindo ao vivo conosco pela FM. Abençoe também os que estão longe, através do site, através do nosso aplicativo. Que isso possa ser de uma ajuda especial para essas pessoas. E assim, Pai querido,
nós oramos para que o Senhor possa abençoar cada um deles e que eles possam ser visitados com a mesma porção que nós seremos também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Só fortalecendo os avisos, dia 19 e dia 26 de outubro, nós teremos aqui um companheirismo entre igrejas, ministério do pastor Matias e o meu ministério. Os irmãos de lá com os irmãos de cá. Dia 19, o pastor Matias vai estar conosco no sábado, vai começar às 19 horas em ponto. No dia 26, nós iremos lá para visitá-lo, juntamente para ter companheirismo com o seu povo, sua igreja. Em novembro, dia 2, nós começaremos uma campanha aqui. Vamos dizer campanha, não gosto de usar muito essa expressão campanha, mas nós teremos um trabalho aqui evangelístico, de oração pelos enfermos, com o irmão evangelista Josemar de Lima, lá de João Pessoa, na Paraíba. E em dezembro, se tudo der certo, nós teremos um companheirismo lá no Recanto das Águias. E em janeiro, no dia 17, 18, 19 de janeiro, vai dar no final de semana, sexta, sábado, domingo, nós teremos a visita do pastor Ademir, José Ademir, lá de Santa Catarina, da grande metrópole ali, na grande Florianópolis, ali na cidade de São José. Ele vai estar conosco. Então eu peço aos irmãos que orem a esse favor, em favor desses trabalhos, né? Fortalecendo assim também o trabalho evangelístico que nós devemos também dar uma sequência nisso, né? Muito bem. Deus abençoe. Estou vendo alguns irmãos visitando ali atrás ali. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, acho que estou conhecendo a irmã ali. É irmã Rosa. É diferente, irmã Rosa. Um pouquinho diferente. Ali é o Tiago. Filho do irmão Joãozinho. Ah, filho do irmão Joãozinho. Ah, e a senhora? Débora. Ah, Deus abençoe vocês, viu? São bem-vindos. Deus os abençoe. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Rochas das Eras através de um companheirismo fundamental. Agora, nós sabemos que João, ele foi o último apóstolo a escrever as suas cartas estando em Éfeso. João foi o último apóstolo que morreu de morte não assim, digamos, martirizada. Todos os demais apóstolos tiveram suas mortes em martírio, martirizadas. Você pega Paulo, foi decapitado. Você pega Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Você pega Tiago, foi esfolado vivo, arrancando sua pele, começando pelas unhas. E assim os demais. A única situação que João passou, se é que possamos dizer de situação, porque antes dele ir para Pátimos, que era uma ilha rochosa, uma ilha que foi apenas trabalhada para o governo romano, e dessa ilha fizeram tipo Alcatraz, que tem nos Estados Unidos, próximo a Nova York, a ilha de Alcatraz, que só tinha os presos mais perigosos dos Estados Unidos.
A ilha de Patmos era uma espécie de também onde presos políticos, pessoas que se levantavam contra Roma, contra a política de César, contra a política de Pilatos, pessoas que tentavam fazer motins e trazer situações. Eles eram considerados perigosos, fazer sedição ao povo, conspiração com o governo, criminosos de alta periculosidade, eram levados para essa ilha chamada Patmos. E antes de João ir para essa ilha, João era considerado, entre alguns fanáticos judeus, que ele era um feiticeiro. Tentaram então matar João, cozinhando-o dentro de um tacho cheio de azeite. João ficou dentro de um tacho cheio de azeite por 24 horas, sendo vigiado por 16 soldados romanos. E João, dentro desse tacho de azeite, cantava, louvava a Deus, e nada o pegava. O mesmo Deus que veio do céu e entrou dentro da fornalha ardente, foi lá no céu e pegou uma folha da árvore da vida e saiu apalpando e soprando aquele fogo para não queimar nenhum hebreu. Era o mesmo Deus que estava com João naquele tacho também. Era o mesmo Deus. Quando eles então viram que João não se queimava, eles disseram: com certeza ele é um bruxo. Então o que fizeram? Pegaram João e levaram para Patmos. João dá sua declaração aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu, João, estive na ilha de Patmos preso por causa da palavra de Deus. Então, esta foi a única situação que João encontrou, pelas quais nós sabemos. João ficou por volta de 1 ano e 7 meses na ilha de Patmos, voltou depois desta prisão, foi para Éfeso, e ali foi pastorear a igreja de Éfeso e esperar seus dias findarem na terra. Mas antes disso, ele recebeu então as revelações, que não podiam ser entendidas naquele momento. Ele recebeu as revelações, não podia ser entendida e nem podia ser revelada naquele instante. O que Deus disse para ele é: o que vê, escreve. Quem entendeu, meu irmão? Amém. Apenas o que vê, escreve. Não foi revelado em seu tempo, mas que era revelado, seria revelado no último tempo, na última era, na dispensação dos gentios, no final dela, na qual é a nossa. Então observe que João, ele estava ali na ilha de Patmos, como ele mesmo disse, preso por causa da palavra de Deus. A primeira vez que João tem uma visão na ilha de Patmos, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Entre os 7 castiçais de ouro. O que significa os 7 castiçais de ouro? Lá no versículo 20 está escrevendo, está dizendo o que significa.
Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então João viu este semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma vestimenta comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Ele viu esta visão, semelhante ao Filho do Homem, caminhando, andando em meio aos 7 castiçais de ouro, em meio às 7 eras da igreja. Ele está caminhando até agora. Amém? Porque se são 7 castiçais, são 7 eras, são 7 igrejas. E se nós estamos na última, ele ainda continua caminhando conosco. Então, observe que os 7 castiçais, eles representam as igrejas, representa ali. Observe para você ver, aqui está o castiçal. E aqui em cada castiçal você vê uma haste representando uma lâmpada. Este castiçal, no Antigo Testamento, ele era colocado no templo, no segundo átrio. E o sacerdote era encarregado todos os dias, não podia de forma alguma as lâmpadas do castiçal apagar. O sacerdote chegava aqui na primeira haste, vinha com um vaso de azeite e colocava no tubo, aqui enchia. Ele não colocava no outro não, ele só colocava nesse, e desse passava para esse, desse passava para esse, desse passava para esse, desse passava para esse, desse passava para esse e desse passava para esse. Essas lâmpadas tinham que manter-se acesas 24 horas. Porém, o sacerdote não podia ficar aqui 24 horas. Era trocado. O sacerdote era casado, tinha família, tinha filhos. Ele tinha que voltar para o seu lar. Outro sacerdote vinha e mantinha as luzes acesas dentro do segundo átrio, onde se encontrava o castiçal com 7 lâmpadas. E do outro lado, uma mesa com 12 pães, que eram os pães da preposição. Esses pães também eram trocados todos os dias. Então observe bem que as eras da igreja já estavam sendo tipificadas lá no Antigo Testamento. Observe que no Antigo Testamento não tinha cruz. Não podia haver uma cruz de trás do castiçal, porque a cruz fala do Evangelho, fala do pacto. Então, quando se mantém Deus visitando aos gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome, então tem o Evangelho da cruz, da ressurreição, da morte, sepultamento e ressurreição. Cristo no Antigo Testamento estava entre eles por meio da coluna de fogo, da nuvem, se manifestava como anjo do Senhor, se manifestou como aquele anjo para Abraão em carne, comeu boi, comeu vitela, comeu leite, bebeu leite. Se manifestou a Abraão com uma teofania como Melquisedeque. Como diz Hebreus 1, Deus se manifestou de várias formas e de várias maneiras naquele tempo. E neste último dia manifestou através de seu Filho. Quem está entendendo, irmãos? Então Cristo aparece, Deus na forma de homem. E ali estava Deus na forma de homem. Este Deus que estava através da coluna de fogo, a coluna de fogo desce mais um pouco e se torna homem, carne humana. O mesmo Deus que estava sobre ao povo do Antigo Testamento, com 3 anos e meio de ministério, estava entre o povo. Agora, com 2000 anos de ministério, ele está dentro do povo.
E estamos na última era, essa aqui, a era Laodiceia, a era mais pecaminosa, a era mais terrível e enganosa de todas as eras. Mesmo assim, Cristo não tem se apartado da igreja. Mesmo assim, Cristo não tem se apartado dos seus. João, o que escreve, ele esteve com esse semelhante ao Filho do Homem num corpo de carne antes. Porque esse que está andando no meio de 7 castiçais, vestido de um vestido branco até os pés, é Jesus. Só que antes João tinha visto ele numa forma de carne, numa forma humana. E o próprio Jesus, antes que mostre alguma coisa do futuro para João, se identifica para João dizendo o seguinte, no capítulo 1 do mesmo capítulo de Apocalipse, e então diz no versículo 17: E eu, quando vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e sou o último, e o que vive e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Então João diz: então o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. O Senhor que morreu e ressuscitou. Só que aqui ele estava numa teofania, ele estava numa visão, vendo uma teofania. E Jesus se identifica para João: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas agora reviveu. Então é o Senhor Jesus. Amém, irmão? Então, primeiro, Jesus se identificou para João. E agora João vai escrever para nós como que Jesus se identificaria em todas as eras. Como que Jesus se identificaria em cada era. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Assim, primeiro ele saúda a igreja. Primeiro ele dá uma saudação à igreja. Não é assim quando você encontra com alguém, primeiro você dá uma saudação? Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, paz do Senhor, seja o que for. Quando você encontra com alguém, há a salvação. Então, quando Jesus se encontra na primeira era, ele envia uma saudação. Ele primeiro saúda a igreja. Amém? Saudação da igreja. E então, quando ele saúda a igreja, ele revela uma parte de sua certa glória, de quem ele é. Ele vai se revelando durante as 7 eras. Ele não se revela tudo na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Mas em cada era ele dá a sua saudação e revela um pouco de si para aquela era. Como, por exemplo, na primeira era: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, olha o que ele está se revelando para a igreja. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém, irmão? Amém. Quem é esse? Jesus Cristo. Então, em cada era ele envia a sua salvação e imediatamente ele se identifica para aquela era. Chegando até a nossa última era, quando ele saúda a nós, dizendo ao anjo que está na igreja de Laodiceia: escreve, isto diz o Amém. E ele é o Amém. Amém? Amém. Ele é o Amém, ele se identifica como Amém. Por que ele se identificou na última era como Amém? Porque é a última era, é a última mensagem, é o último mensageiro e é a última mensagem de Deus. Amém? Amém? Então observe bem que João então passa a escrever o que o Senhor Jesus Cristo lhe mostra. Agora, João entendeu que aquele era Jesus. E João então entende que esse Jesus andaria sobre os 7 castiçais de ouro. Porque é aí que muitos denominacionais, teólogos, seminaristas, bacharéis em teologia,
é que não entende. Porque quando se fala das 7 cartas às 7 igrejas, que na verdade eram, cidades da pequena Ásia Menor, essas cidades na verdade existiram. Eram todas cidades gentias. Não existe aqui nenhuma cidade judia. Éfeso não era judia, Esmirna não era judia, Tiatira não era, Pérgamo não era, Sardes não era, Filadélfia não era, Laodiceia não era. São todas cidades gentílicas. O problema do povo religioso lá fora é que eles não têm aquela coisinha, aquela fagulha chamada revelação. Porque vendo que Deus, no livro de Atos 14, quando Deus fala com Paulo, que Paulo diz à igreja, dizendo: e Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome. Então, quando Deus visita os gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome, olha ele aí andando no meio dos 7 catisais, amém, irmão? Olha ele andando no meio das 7 eras da igreja gentílicas. Entenderam isso? Então observe que João, observe que João estava agora olhando que esse Jesus estaria andando no meio da sua igreja, estando com sua igreja, conforme ele havia prometido: eis que eu estarei convosco, e até mesmo dentro de vós, amém? Então, ele seria então, como diz o irmão Brana, a rocha das eras. A rocha das eras. A rocha serve para trazer um firme fundamento. Porque aquele que edifica sua casa sobre a rocha, pode vir tudo, pode vir tempestade, pode vir tantas coisas, nevoeiro, pode vir tempestade, ventos, mas se aquela casa estiver edificada sobre a rocha, ela permanece firme. E Jesus é essa rocha, amém, irmão? Essa é a rocha das eras. E se Cristo andaria no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, no meio do seu povo, o que o seu povo deveria se abalar? Nós não abalamos com nada, porque Cristo está aqui, amém, irmão? Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Você crê que a coluna de fogo está aqui? Você crê que a coluna de fogo ainda está guiando filhos e filhas de Deus de volta à palavra original? É a rocha das eras, que traz um companheirismo fundamental. Sim, e João, aquele ali de Patmos, foi testemunha disso, porque João estava lá naquele dia, quando Jesus ainda estava no corpo de carne, quando disse para os discípulos: o que os homens andam dizendo, quem eu sou. E João estava lá. E Pedro, tomando a tua palavra, disse: uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é João Batista, que veio dos mortos, outros dizem que o Senhor é isso, aquilo, outro. Mas e vocês que estão andando na mensagem, vocês que creram na mensagem, que saíram do sistema religioso de Anás, Caifás, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, sei lá onde vocês estavam, e vocês que saíram desses credos e estão agora comigo já há quase 3 anos e meio, o que vocês pensam quem eu sou? O que dizes? Qual é a vossa revelação? Qual é a sua revelação? Disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse: ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não adquiriu isso num seminário, não adquiriu isso numa escola teológica, mas o Pai que está no céu te revelou isso. E sobre esta pedra que quer dizer revelação, edificarei a minha
igreja. Que igreja é essa, irmão? As 7 eras da igreja. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Mas para ter uma edificação, tem que ter um edificador, tem que ter trabalhadores, tem que ter arquiteto para poder colocar um fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, Paulo disse: e eu, como sábio arquiteto, pusei o fundamento. Amém, irmão? Amém? E aí vem Deus nas eras da igreja, caminhando com o povo, dentro do povo, fazendo os sinais que Ele mesmo prometeu que faria. Caminhando nas eras da igreja, se revelando numa unção. Na primeira era, Ele se revelou como o leão, a força total, revelação original. Quem tinha isso? Os apóstolos, Paulo, o leão. Quem está entendendo, irmão? A igreja começou então a se expandir, crescer. Só Paulo fez tantas viagens. E assim colocou igrejas em todo lugar com a palavra original, com a revelação original do leão da tribo de Judá. Logo na era seguinte, Cristo se revela como o boi. E isso se revela nas eras. Se revela como boi, como sacrifício, um animal de sacrifício. Foi quando o povo, a própria igreja, estava morrendo por causa de Roma, morrendo por causa do nome de Jesus Cristo, morrendo, se sacrificando, indo para as arenas, indo para serem mortos, defendendo o nome de Jesus Cristo. Estes judeus ali na primeira era também. Depois, Jesus se revela no povo como aquele animal com o rosto de homem. Isto era o começo das eras dos reformadores. Lutero, John Wesley, Zwingli, Calvino e todos esses homens reformadores. E aí, chegamos na era da coroação final. Chegamos na era da revelação final, da revelação dos mistérios, da revelação, da restauração da igreja, da semente original. Mas como Deus aparece, se revelando como uma águia voando. Amém, irmão? Como uma águia voando. E é nesse ministério que nós estamos hoje. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que Cristo no meio do seu povo, a rocha das eras, através de um companheirismo fundamental, porque este companheirismo vem através também de uma doutrina fundamental, que é a doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, é a principal revelação. Amém, irmão? É a principal revelação. Por isso que o profeta disse que a igreja católica bagunçou a deidade de Jesus Cristo, deu várias formas à deidade, deu várias personalidades à deidade, 3 deuses, 2 deuses, trindade. A igreja católica bagunçou com a revelação, com a pedra da revelação. Mas neste último dia, diz o profeta na mensagem, a era da Odisseia, se eu não me engano, parágrafo 100, e nesta última era temos de volta a revelação mais importante da Bíblia inteira, que Jesus Cristo é Deus. Amém, irmão? Que Jesus Cristo é Deus, não a segunda pessoa ou terceira pessoa, mas é o primeiro e o último. A revelação principal da igreja perdeu-se durante o curso das eras, e perdendo a revelação principal, não tem companheirismo e não tem fundamento. Irmão, qual é a sua doutrina da sua igreja? Você crê na Trindade? Creio. Então não tem fundamento sua doutrina.
Ah, na nossa só creem 2. Também não tem fundamento a sua doutrina. Porque Jesus mesmo disse: aquele que não crê que eu sou, permanecereis nos vossos pecados. O eu sou é único, o eu sou é só Deus. Amém, irmão? Então essa pedra fundamental, essa revelação principal de toda a era, tinha havido sido perdido, começando ali no 4º século, quando Roma acabou com a revelação, pisoteando na revelação, tirando a verdade, a revelação de um único Deus, e colocando paganismo no seio do cristianismo, dando ao povo um politeísmo, uma doutrina disfarçada, colocando 3 pessoas distintas para formar um Deus e dizendo que isto é um mistério. Mas esta revelação voltou na última era. A revelação de que há um só Deus e que Ele é a pedra principal. Amém? Os irmãos entenderam? Então observe bem que João estava ali observando que Cristo não sairia do meio do seu povo até a última era. João estava em Patmos escrevendo o quão João deve ter pensado, mas que maravilhoso ele é. Ele prometeu estar com o seu povo e agora está dizendo que vai ficar até a última era. Amém, irmãos? Até a última era, Cristo, a rocha das eras, Cristo, a revelação principal, a pedra. Então, quando Jesus disse para Pedro, disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, isto é, filho de Jonas. A palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Então ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque tu não revelou nem a carne nem o sangue. Isso não se aprende em qualquer lugar. Isso não se aprende em seminário, em colégio, em nada, em faculdade teológica. Isso não vem da terra, isso vem do céu. Sobre esta pedra, isto é, sobre esta revelação de quem você está identificando agora, então eu edificarei a minha igreja. Aí vem a igreja católica e diz que a igreja está edificada sobre Pedro. Aí vem a igreja católica e diz que a igreja está edificada sobre Pedro. 100% errado. Aí vem os pentecostais, os denominacionais, os protestantes, diz que a igreja está edificada sobre Jesus. Passa longe também, diz o irmão Branham. A igreja está edificada sobre a revelação de quem Jesus Cristo é. Amém? Não sou eu quem digo, é o profeta William Marion Branham que diz aqui nessa mensagem. Companheirismo. A igreja está edificada sobre a revelação. Sobre a revelação. O profeta disse, jamais Deus edificaria a sua igreja sobre um homem inconstante que era Pedro. Jamais Deus se edificaria a igreja sobre Jesus Cristo, porque assim todo mundo aceitaria e todo mundo está salvo. Tinha que ser através de uma revelação, amém, irmão? Por meio de uma revelação. Por meio de uma revelação. Por isso que em cada era, quando Jesus se apresenta à era, dizendo quem ele é, e dá uma saudação, boa tarde, sei lá o que for, no finalzinho ele diz, aquele que tem ouvido, não é quem tem orelha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvido para captar, para entender o que o Espírito está tentando dizer à era, que ouça. Amém, irmão? Isto é revelação. Isto é revelação. A fé é revelação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fé é revelação. Por isso que a fé é o firme fundamento. E Jesus Cristo edificou e Ele está edificando a sua igreja por meio da revelação.
E se não fosse por meio da revelação, nós era o povo mais irresponsável que estaria aqui nessa terra, porque estaríamos edificando sobre algum dogma, sobre algum pensamento. Mas quando Ele mesmo diz que edifica sobre a revelação, ninguém pode fazer mais nada. Amém, irmão? É sobre a revelação. Nós estamos aqui, não é porque nós aprendemos. Nós estamos aqui, não é porque nós aprendemos uma escolinha ou alguma coisa. Você está aqui, isto é, se Deus abriu o seu entendimento pela revelação, é por isso que você crê nisso. É por isso que você dá amém para toda a palavra de Deus. Porque a revelação que Deus te deu e que abriu o seu entendimento possibilita a você a dar um amém para toda a palavra. Enquanto que os outros, pelas quais o seu entendimento continua fechado, não consegue dar amém para toda a palavra, porque diz, bom, nossa igreja não crê assim, bom, nossa igreja não ensina assim, bom, isso aqui eu não concordo. Enquanto suas mentes estão fechadas para a abertura do entendimento, para crer no que Deus disse, eles não podem dizer amém para toda a palavra. Mas quando o entendimento é aberto para toda a palavra, você mesmo não entendendo, não entendendo, não compreendendo, mas mesmo assim você não duvida e você dá amém para toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Então observe bem que as eras da igreja, ela continua. Uma vez o profeta irmão Branham, em seu tempo, ele disse assim: pelo andar da carruagem, da forma que o mundo se encontra, se o irmão Branham tivesse vindo aqui agora, ele ia falar correr para frente, já aconteceu e ficou para trás. Nós ficamos para trás. No tempo dele já estava escandalizado. No tempo do profeta ele já estava escandalizado com algumas coisas. Se ele vivesse agora, ele disse naquele tempo, ele disse que a vinda do Senhor Jesus Cristo estava atrasada por causa de algumas coisas. Mas o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, só sairá daqui quando o último eleito entrar. É claro que o Espírito Santo está se confrontando com muitas coisas, absurdos, doutrinas, heresias, ismos, profanações, adultérios, mentiras, briga entre ministérios. O Espírito Santo, que é a rocha das eras, que está no meio dos sequeçais ainda, está presenciando tudo isso no meio de um povo chamado mensagem. Mas mesmo assim ele fica até que o último eleito entra. Ele espera apenas que o último eleito entra. Apenas que o último eleito entre no corpo de Cristo. Não na igreja, não no tabernáculo, não na palavra original, não no tabernáculo da fé, não. Ele espera que o último eleito entre no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Não é aquele batismo na água, não, em nome de Jesus Cristo, não. Até que o último eleito é encontrado, é entrado. Aí sim ele vem. Mas mesmo assim, o profeta disse que Deus não deixaria a sua igreja. O Espírito Santo está sendo amordaçado aqui, amordaçado ali, e o Espírito Santo, enquanto o último eleito não entra, é obrigado, porque o profeta pregou a mensagem em sua presença. Quem já viu essa mensagem? Em sua presença. Isso quer dizer que a sua presença já está aqui. E ele é obrigado a ver essas coisas que andam acontecendo. Ele é obrigado a ver que no finalzinho da era, próximo ao rapto, próximo ao arrebatamento, há uma frieza geral no meio da igreja. Existe uma copiação do mundo religioso. Pessoas da mensagem que era 40 anos atrás não são os mesmos como são
Santo aqui na terra, vigiando o último eleito, esperando que ele entre, até que tome e saia no rapto misterioso, onde ninguém perceberá. Mas ele ainda continua aqui, e é obrigado a ver irmãos que supostamente aceitaram a mensagem com briguinhas de território de mensagem, é obrigado a ver ismos interpretando a mensagem, chamando a mensagem de tudo, é obrigado a ver namoro escandaloso de moça e moço, dando mão, saindo para a rua, saindo em Facebook abraçado, beijando-se e namorando-se escandalosamente antes da bênção do pastor, e essas coisas mundanas de shows, de viagem, de passeata e tanta coisa para entreter o jovem, com gincanas, com isso, aquilo, outro, com sorteio disso, copiando do mundo religioso. O Espírito Santo é obrigado a estar aqui para ver tudo isso, mas por causa do eleito. Mas quando todo eleito entrar, essa bagunça vai ficar aí. Mas nós cremos na palavra de Deus do jeito que ela é. É cada coisa que acontece desse povo que leva o tipo de crer na mensagem. Coisas que antes não fazia, agora faz. Coisas que antes não via, agora vê. Lugares que antes não ia, agora vai. Roupas que antes não vestia, agora veste. Vamos dizer algumas? Então tá bom. Lugares que antes não ia, agora vai. Cinema, teatro, jogo de futebol. Eu tive que repreender um irmão no grupo do Zap. Ele falou: pastor, o senhor me adiciona? Eu falei: adiciono. Eu tenho o Zap, adiciono. Aí quando ele... E crê na mensagem, aqui na região do Betim. E crê na mensagem. E aí quando ele apareceu na foto, que aparece o perfil, com a camisa do Cruzeiro. Eu falei: irmão, tira a camisa do Cruzeiro e põe uma roupa, porque para não ficar vendo sempre esse logotipo de seu time, depois você coloca uma fotinha aí. Tá bom, irmão? Será que seu pastor não ensina essas coisas, não, irmão? Que isso é mundo? Aí ele tirou e colocou outra. Desculpa, pastor, é porque eu não sabia que isso era assim. Lá na nossa igreja não toca muito essas coisas. Eu falei: pois é, mas você vai para a minha igreja, ela toca muita coisa. Então observe que, olha, irmãos, coisas que antes não tinha, agora tem. Televisão. Isso aí talvez isso aí é uma coisa meio que enigmática, porque se você não tem, vai ter um filho que vai querer, vai ter uma filha que vai querer ter. Coisas desse tipo. Outro dia eu estava na fila do banco, lá em Betim, na fila do... Como chama? Do hotel. Eu estou lá, doido para sair logo, porque tinha coisa para resolver. Aí chega o irmão, chega uma pessoa e diz: Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, pastor. Eu olhei para ele assim: quem é? Deus te abençoe, pastor. Eu sou ouvindo o seu programa da rádio. Eu congrego com o pastor tal, de bermuda e de camiseta. A coisa está difícil, sabe? Antes não tinha esse negócio de gincana, não tinha esse negócio de amigo secreto, disputas de jovens, isso, aquilo, outro, tudo para segurar o jovem, a jovaiada. Tem que entreter o povo, tem que envolver nossos jovens. Tudo bem, envolve e fica mundanizado aí.
não perde nenhum, mas fica tudo modernizado lá dentro. É pastor fazendo casamento de rapaz e de moça que já se beijaram, já se abraçaram, já se conheceram, já saíram juntos, já andaram de mãos dadas juntos. Outro dia eu estava no shopping, eu fui no shopping aquele antigo de Betinho ali, que eu nesses grandões eu nunca fui, não sei nem como é que ela vem, mas naquele antigo ali de Betinho ali, eu fui lá, não sei o que, eu comprar, fazer recarga na Americana, tal de loja americana, fiz a propaganda sem querer, você vê. Aí eu tô voltando, porque lá agora parece um deserto, não tem, é só uma loja aqui, uma loja lá, parece um cemitério lá dentro. Aí eu tô passando assim, virando aqui, tem um casal sentado, mas numa maior agarra, e eu sabia quem era. Aí o irmão levantou, pastor Vanderlei, e tal, como é que o senhor tá, e tal, eu falei, tudo bem, irmão, tá tudo bem, e tal. Aí eu falei, irmão, de quanto tempo nós não vemos? Tem uns 6 anos, pastor. Pois é, irmão, jovem, pois é, por que você me convidou para o casamento, rapaz? Não sou casado ainda não, pastor. Falei, meu Deus do céu, tá difícil. E o pastor ainda põe a mão para casar? Talvez o pastor nem saiba. Irmão, eu não faço, irmão. Pode ser meu filho, está ali sentado ali atrás, ali, ó. Pode ser minha filha. Se eu souber que está namorando de mão dada, saindo junto, igual tá no Facebook, igual alguns vendo a mensagem, a moça praça, segurando a mão, andando junto, viajando pra praia junto, da mensagem. Eu deveria estar falando aqui de oração, estou falando por uma mensagem. Aí vem e põe as mãos sobre aquela coisa nojenta. Impõe as mãos sobre esses adúlteros, fornicários. Olha, você já me conhece, vocês sabem. Não, olha, se você tem sua virgem em casa, sua moça em casa, você tem seu rapaz, você sabe muito bem, a não ser que você escolha outro lugar para ir. Não faço. Fizeram a pergunta para o irmão Brana, minha pergunta e resposta número 3, irmão Brana, eu e minha esposa casamos no civil, no cartório de paz. Fizemos o certo? Ele disse, irmão, casamento pertence à casa de Deus. Aí eu fiz o casamento, um casal, não falo o nome deles, aqui para não constranger, fiz um casamento desse casal tempos atrás, e aí sempre que se casa na sexta, né? Sexta no cartório e no sábado na igreja. Aí quando chegou lá no cartório, chegou lá, tinha testemunho e tal, e o juiz de paz estava lá. Senhora fulano de tal, você recebe fulano de tal com seu marido e tal? Sim, recebo. Senhor fulano de tal, você recebe fulano de tal com a sua esposa, recebo. Então pode colocar a aliança nela. E ele colocou a aliança nela. Agora a senhora pode colocar a aliança nela. Agora, pode beijar? Não, senhor. Não, senhor. Enquanto o meu sacerdote, o meu pastor, não dizer, eu vos declaro marido ou mulher, eu não beijo ela. O juiz terminou a parte dele, ela tirou a aliança, ele tirou a aliança dela e foi para casa um do outro. No dia seguinte, no sábado, eu fiz o casamento deles, aí sim, quando eu dei a bênção sacerdotal, agora eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva, eles foram se beijar. Amém, irmãos? Respeitaram até o último momento. Deus tem tudo para abençoar. Amém, irmão? Começa certo, continua certo e termina certo. Mas nós vemos essa bagunça. Então observe que Cristo está
no meio dos 7 castiçais de ouro, andando entre eles, andando entre a sua noiva. Sua noiva, presta atenção, sua noiva. Cristo está entre o seu povo, mas que tipo de povo? Relaxado? Porque se Jesus Cristo está no meio de um povo relaxado, ele também é relaxado. É óbvio, gente, é óbvio. É como 4 mais 4 é 8. Se Jesus Cristo está andando no meio de um povo relaxado, ele também é relaxado. Cristo está andando no meio de um povo eleito, escolhido, justificado, santificado, separado. Amém, irmão? Por isso que as virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a palavra. As virgens prudentes, cheias da palavra, cheias da revelação, cheias da compreensão, cheias do entendimento, estava transbordando de azeite. Enquanto a virgem nécia, ouvindo o mesmo grito, ouvindo o mesmo alarido, estava com pouco azeite. Estavam um pouco sonolentas, toscanejadoras, piscando aqui, piscando acolá, escorregando aqui, tropeçando acolá, tropeça aqui, tropeça acolá, com suas altas e baixas, não mantendo foco. Mas Deus se encontra no meio do seu povo. No meio do seu povo. E nesse povo ainda tem 3 classes de crente. E Deus fala para essas 3 classes de crente, mas com um objetivo de falar somente aos crentes. Mas o incrédulo está no meio, o manufaturado está no meio, é obrigado a ouvir também, mas ele direciona só para o crente. Amém, irmão? Só para o crente. Por isso que o profeta irmão Branham disse, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, se eu não me engano, ou a Era de Éfeso, ele disse que a última igreja iria se esforçar o bastante para ser igual à primeira. Ela ia se dedicar ao máximo para ser igual à primeira. E quando você vê pessoas dizendo, pastor, mas não tem gente hoje em dia que tem condições de viver um nível espiritual como viveu a igreja de Paulo, como viveu aqueles apóstolos. Irmão, se não tem, a restauração nunca chegou para nós. Se não tem, a restauração nunca chegou. Por isso que um bispo, um pregador, se era católico, se era um pregador presbiteriano, disse para o irmão Branham, mas irmão Branham, fica difícil aceitar a tua mensagem, porque o Senhor quer introduzir no meio do povo uma era apostólica, sendo que a era apostólica já cessou lá atrás com os apóstolos. Aí o irmão Branham disse, nunca cessou, meu irmão, ainda não cessou, porque em Atos dos Apóstolos 2,39 está dizendo, porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, aos seus filhos judeus, aos quantos estão longe, gentios, e a quanto nosso Senhor chamar. Ele continua chamando ou está chamando, irmão? Ele continua chamando ou está chamando? Então a era apostólica não cessou, só vai cessar quando o último eleito entrar. Amém, irmão? Você pode glorificar a Deus? Por isso que a rocha das eras e o companheirismo fundamental. Espera aí, pastor, mas há mais de um companheirismo? Só existe um, na verdade. Judas falou lá para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela revelação que foi dada uma vez aos santos. Só existe um companheirismo dentro de uma base fundamental. Só. E quem não estiver dentro dessa base fundamental deve sair fora, até mesmo de certas pessoas.
Porque a própria Bíblia diz: se algum irmão vem ter convosco e não traz essa mesma doutrina, não recebais em casa e nem com ele comais. Está escrito ou está escrito? Está escrito ou está escrito? Ele disse: não recebais entre vós um irmão dizendo ser irmão, sendo devasso, roubador, mentiroso, com ele também afasta-te. Irmão, o companheirismo fundamental deve ser sobre uma base fundamental. Amém, irmão? Não, tem esse negócio de coleguinha, é meu amigo, é minha amiga. Não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Um companheirismo fundamental dentro de uma base fundamental na palavra de Deus. Jesus poderia muito bem se reunir com um grupinho que estava ao lado dele pregando. Os discípulos: Senhor, ó, tem um companheirismo ali, ó, tem um companheirismo ali, Senhor, ó, ali, ó, está pregando ali, ó, em seu nome, está ali, ó. Vamos reunir nesse companheirismo, Senhor? Jesus poderia dizer: mas eles não estão com fundamento. Eles não têm fundamento. Se eles soubessem quem eu sou, em outras palavras, estaria aqui com nós. Mas vou deixar uma coisinha para vocês: quem não é contra nós é por nós. Deixa eles para lá. Amém? Porque Jesus não se uniu com eles? Porque Jesus não se une com aperto de mão, é através da revelação. Amém? É através da revelação. O profeta Emmanuel diz que aquele servo de Simão, o fariseu, quando recebeu o recado, quando recebeu a informação, a mensagem daquele homem rico, fariseu, diz: vai lá na reunião onde está esse tal Jesus, fazendo a sua campanha de cura divina, discernindo os pensamentos dos homens, diga para eles que eu estou dando para ele honra, estou dando para ele a honra de vir à minha casa e jantar comigo. Fala com ele, vai. E aquele servo foi correndo para encontrar com Jesus. E quando encontra com Jesus, o que o servo faz? O que ele faz? O servo de Simão, o fariseu, em vez de ajoelhar primeiro, antes de dar o recado, dizer: Senhor, salva-me, me perdoa, ele foi logo dizendo: ó Senhor, meu mestre está dando honras, convidando o Senhor para a sua casa. O profeta disse: se ele soubesse quem é que estava na sua frente, antes de dar o convite, pediria perdão pelos seus pecados primeiro. Ele não sabia quem estava diante dele, porque não foi aberto o entendimento. Quem está entendendo, irmãos? Vê? Aí está. Então você vê muitos companheirismos por aí, muitas doutrinas por aí, muitas revelações, muitos entretenimentos. Será que o que está acontecendo com o mundo na mensagem hoje, com o povo da mensagem, com essas tantas de festa para lá, teve um lugar no sul que teve até passeata, teve até marcha para Jesus da mensagem. Copiando do mundo, sai todo mundo com camiseta e tal, mocidade aí, e com camiseta e bandeira da rua. Jesus precisa ser visto assim? Fazendo peça teatral, fazendo marcha na igreja, andando com bandeira, copiando tudo do mundo religioso. Ah, se o profeta estivesse aqui nesses dias. Em 1948, o irmão Brana foi no Tabernáculo da Vida e pregou a mensagem. Em 1948, o Tabernáculo da Vida. 1958, 10 anos se passaram. Ele foi visitar a igreja depois de 10 anos. E quando ele sobe no púlpito, o que ele viu? Ele estava no escritório, vendo os hinos que tinham sido mudados, vendo a maneira de orar que tinha sido mudada. E quando ele sobe no púlpito, não estava nem com o pastor que estava atrás dele, o anfitrião. Diz: quando eu vim aqui há 10 anos atrás, isso aqui se parecia com a igreja, e agora o que está virando? Quem já leu essa mensagem? Quem já leu? Eu vim aqui 10 anos atrás, isso se parecia com a igreja. Olha o que tem virado vocês. Em 1958, nós estamos em 2019. Se o profeta estivesse aqui, irmão,
E aí tem pastores aí fora para dizer, o pastor Vanderlei pega pesado, o pastor Vanderlei pega muito pesado, o pastor Vanderlei... Que pesado nada. Você acha a palavra de Deus pesada, irmão? Jesus disse, meu jugo é suave. Nós não somos melhores que ninguém, não. Nós queremos um povo limpo e separado das coisas do mundo. Eu estou com Paulo tentando apresentar um povo, uma virgem pura, a saber, o marido para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Vê? Então observe bem que o profeta, em momentos da mensagem, companheirismo, para não pegar um parágrafo aqui, Mombrana diz aqui o seguinte, no parágrafo 84, companheirismo. Mas o que foi isto? Através da revelação. Através da revelação, não através da educação, mas através da revelação. Agora, observe. A Igreja Católica diz que foi sob Pedro que eles edificaram a igreja. Os protestantes denominacionais dizem que foi sobre Cristo, mas nem em Pedro e nem em Cristo. Vê? Mas foi sobre a revelação da palavra. Quando quando Jesus disse, tu és o Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre esta revelação, edificarei então a minha igreja. Em outras palavras, a minha igreja vai ser edificada sobre a revelação, não sobre sensação, não sobre emoção, não sobre dogmas e credos e partidos e política, mas será sobre a revelação. Amém, irmão? Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Isto mostra que todas as portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. A palavra seguirá em frente do mesmo modo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mostrava que tudo estaria contra ela, mas não prevaleceria. Ela seguiria em frente do mesmo modo. Amém, irmãos? As águas da separação. Sim, Deus é santo. Deus quer que nós nos separemos de tudo e não copiemos nada do que é do mundo. Amém, irmão? Aí as pessoas pensam que denominação e religião não é do mundo. Amém? Vê? As águas da separação, nos separando, nos fazendo reconhecer que somos pecadores, que somos transgressores. E esta é a razão pela qual eu podia martelar a coisa toda. E esta é a razão que qualquer ministro deveria colocar contra qualquer coisa. Qualquer ministro que sobe em cima do púlpito e não martela profundamente, não bate profundamente contra qualquer coisa que anda acontecendo na igreja, é melhor trocar ele por outro. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele vai fazer isso. Não importa onde doa, não importa quem vira as costas, o importante é a palavra. Amém, irmãos? Pois essas são as águas da separação. Amém? Vamos ficar de pé. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sim? Sim, nós vamos orar pela irmã Maria. Então, a irmã Maria está passando por dificuldade na área de saúde. Não está muito bem, mas nós cremos que o Senhor Deus pode fazê-la bem. Amém? Vamos levantar sua mão. Quem tiver um pedido também especial, é só levantar sua mão. Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe minha Rosa, Deus abençoe o rapazinho que esteve ali. Qual é o nome? Tiago. E a outra é? Débora. As portas sempre abertas. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos neste momento a nossa irmã Maria, Senhor, que se encontra, Senhor, debilmente fraca, com essa enfermidade terrível, Senhor, que tem atingido seus órgãos, seu corpo. O Senhor que conhece todas as coisas. Pai, sabemos, ó Pai, que nos nossos corpos pode haver uma interrupção de Satanás colocando enfermidade.
mas aquele Deus que fez os nossos corpos e colocou os órgãos dele, conhece aonde está o erro, conhece onde está o problema, e este mesmo Deus pode devolver a saúde para todo aquele que crê, para todo aquele que confia na cura divina, pela lei de redenção do Senhor. Abençoa nossa irmã, Pai, dê a ela a libertação dessas enfermidades, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a todos que estão com seus nomes, com suas mãos levantadas, possam eles também receber o que eles precisam e necessitam nos seus corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E aos nossos ouvintes na Rádio Fundamental 101.3 e no site e no aplicativo, estamos terminando. Deus abençoe vocês por nos ter acompanhado nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Está terminado. Deus abençoe.